Você já reparou que os dias em que você cai quase sempre começam iguais? Você abre os olhos ainda pesado, sem energia, pega o celular que está ali do lado da cama e começa a rolar a tela. Notificações, vídeos curtos, imagens, estímulos. Em menos de 5 minutos, seu cérebro já foi inundado de dopamina barata antes mesmo de você sair dos lençóis. É como se tivesse dado ao inimigo a chave da sua fortaleza logo na primeira hora do dia. E sabe o que acontece depois? O resto do dia já começa comprometido. Esse é o ponto que quase ninguém fala. A sua guerra contra a pornografia não começa à noite, quando a tentação costuma bater mais forte. Ela começa na manhã. É na primeira hora do dia que você define se será governado pela disciplina ou arrastado pelos impulsos. Se você perde amanhã, já entregou metade da batalha de graça. Pensa comigo. Quando você acorda e se joga direto no celular, sua mente ainda está frágil, vulnerável. O corpo mal acordou. Os níveis de dopamina estão baixos. E você oferece um banquete artificial de estímulos sem esforço algum. Cada notificação é como um gatilho. Cada vídeo rápido ensina o cérebro a buscar prazer instantâneo. Cada rolagem sem fim enfraquece sua capacidade de foco. O resultado? O terreno perfeito para que o desejo surja mais tarde, forte e irresistível. Agora, compare isso com o contrário. Imagine acordar e, em vez de mergulhar no celular, você levantar, beber água, respirar fundo, se expor à luz do sol e movimentar o corpo. Parece simples demais, pois é justamente aí que está a diferença. Pequenos rituais matinais criam um efeito dominó poderoso. Eles dizem ao seu cérebro que você está no controle, que não é mais refém do automático, que a partir daquela manhã é você quem decide. A primeira hora do dia é um campo de batalha invisível. Ou você ergue muralhas de disciplina logo cedo, ou deixa o portão escancarado para os inimigos. Platão diria que, quando você acorda, a alma está dividida, a razão ainda sonolenta, o desejo faminto por estímulos e o espírito esperando para ver quem vai dar o primeiro passo. É por isso que a decisão de não pegar o celular imediatamente vale tanto. É como dizer, hoje, quem governa sou eu. Você já percebeu como um dia pode ser arrastado, pesado, improdutivo, só porque começou errado? E já notou também como um dia pode ser leve, focado e até energizante quando começa com escolhas firmes? Isso não é coincidência. O cérebro funciona como um castelo. Se as muralhas estão frágeis logo de manhã, qualquer ataque derruba. Mas se você fortalece logo cedo, pode enfrentar o resto do dia de cabeça erguida. Então, antes de continuar, eu quero que você entenda isso. A pornografia não vence você no clique. Ela vence muito antes quando você acorda sem estrutura, quando entrega sua mente ao caos logo cedo. O vício adora manhãs desordenadas, porque sabe que é ali que sua defesa é mais baixa. Mas, ao mesmo tempo, é ali que você pode virar o jogo. Hoje, nesse 8º dia, o que eu quero é abrir seus olhos para essa verdade. A guerra não começa quando você sente vontade. A guerra já começou quando você acordou. E se você não tomar posse da sua manhã, vai perder o resto do dia. É brutal, mas é real. Por isso, fica o convite logo de início. Se inscreva no canal agora. Essa série não é só sobre resistir, é sobre construir uma vida onde resistir se torna natural. Cada episódio é uma arma nova para a sua guerra. E se você já chegou até aqui, não é por acaso. Você está no campo de batalha e precisa de todas as ferramentas possíveis. Então, não lute sozinho. Anota isso. Quem vence amanhã, vence o dia. Quem perde amanhã se arrasta até a noite. A partir de hoje, você vai aprender a transformar sua rotina matinal em um escudo contra recaídas. Esse é o tema de hoje. As manhãs que matam os impulsos. Porque amanhã é crítica para recaídas. Logo ao acordar, seu cérebro está em um estado delicado. Durante o sono, a atividade de vários sistemas cai. Os níveis de dopamina ficam mais baixos e a mente desperta com uma lacuna natural entre energia e intenção. Nesse intervalo, qualquer estímulo que você oferece vira molde. Se a primeira coisa que entra é tela brilhante,
feed infinito e notificação piscando. Você está ensinando o cérebro, na hora mais plástica do dia, a buscar prazer fácil antes mesmo de lembrar o próprio nome. Pensa no amanhecer como a troca de turno de um castelo. Os guardas ainda bocejando, as tochas reacendendo, o portão meio aberto. É exatamente aí que um inimigo esperto atacaria. Quando você pega o celular sem pensar, é como abrir a ponte levadiça para o exército rival entrar sem resistência. Cada vídeo curto, cada imagem insinuante, cada sugestão do nada do algoritmo é uma escada encostada na muralha. Você pode achar que é inofensivo porque é só rolar, mas neuroquimicamente você acabou de recompensar seu cérebro por procurar novidade visual e receber pico rápido de dopamina. E tem mais. Ao acordar, seu córtex pré-frontal, a parte que decide, planeja e segura impulso, ainda está lento. Já o sistema de recompensa, que adora novidade, acorda rápido. Essa defasagem cria um cenário perigoso. A área que deveria comandar está sonolenta. A área que pede doce está elétrica. Se nesse momento você despeja dopamina barata, o cérebro registra. De manhã, a regra é receber estímulo rápido. Ele grava essa associação e voltará a cobrá-la no meio do dia, na tarde, à noite. Não é coincidência a vontade forte aparecer horas depois de uma manhã caótica. Aquelas checadas inocentes viram ranhuras no caminho mental, trilhas que levam ao mesmo lugar. Mais procura, mais curiosidade, mais impulsos. É por isso que tanta gente recai sem entender o porquê. Nem pensei em nada pesado, só dei uma olhada nas redes. Só que a olhada da manhã é a semente. O fruto nasce de tarde. Agora imagina o contrário. Você desperta, bebe água, abre a janela, enche o peito de ar, deixa a luz bater no rosto, dá alguns passos. Em minutos, a biologia muda de lado. A luz ajuda a regular o relógio interno, o movimento acorda o corpo, a respiração baixa, a ansiedade. Sem tela, a mente acorda do jeito certo, com propósito antes de estímulo. É como fechar o portão do castelo, alinhar os guardas e dizer: hoje, não. Outro ponto. Amanhã define o tom atencional. Quando você começa o dia em saltos de estímulo, treina o cérebro para pular de coisa em coisa. E foco vira algo doloroso. Quando começa com uma sequência simples e repetível, treina o cérebro para permanecer. Isso não é papo motivacional, é mecânica de hábito. Repetição com baixa fricção, sempre no mesmo horário, esculpe o comportamento quase sem esforço. Por isso, amanhã é crítica, porque é uma janela de programação. Você pode programar rolagem, dopamina e distração, ou clareza, movimento e comando. A escolha parece pequena, mas muda o desenho do dia inteiro. Se você abrir o que é frágil logo cedo, o vício agradece. Se você erguer muralhas na primeira hora, o vício bate e volta. É simples, direto e brutalmente verdadeiro. A rotina tóxica que destrói seu dia. Vamos olhar sem filtro para a rotina padrão que destrói seu dia antes do café. O despertador toca e você aperta a soneca 2, 3 vezes. Ainda na cama, mão no celular. Notificações, vídeos curtos nas redes sociais, explorar. Sugestões. Em menos de 5 minutos, seu cérebro já tomou uma dose de estímulo rápido. A luz da tela substitui a luz do sol, a rolagem substitui movimento e a primeira decisão do dia foi delegada ao algoritmo. A partir daí, tudo piora. Você levanta atrasado, corre para o banheiro com o telefone, leva o feed junto para a escova de dentes, para o vaso, para a pia, sai do banho abrindo e fechando apps, responde mensagens, olha curtidas, checa rapidinho o que postaram durante a madrugada. Essa coreografia de manhã vira roteiro de recaída. Por quê? Porque cada passo reforça um hábito. Soneca reforça fuga, rolagem reforça busca de novidade, vídeo aleatório reforça a associação entre tédio e prazer visual. Quando você mistura isso com o café tomado correndo, sem água, sem luz natural, cria o pacote completo. Pouca presença, muita excitação. E esse pacote
é o terreno perfeito para o impulso crescer silencioso até o fim do dia. Tem mais veneno escondido nessa rotina. Você pensa, é só notícia? É só meme? É só música? Mas o feed não é neutro. Ele foi treinado sobre você. Se você já clicou em coisas sensuais no passado, mesmo que pouco, ele insiste em testar sua curiosidade. Um título, uma miniatura, um corte de câmera, um comentário com duplo sentido. Pronto, gatilho instalado. Não precisa abrir nada explícito para bagunçar seu dia. Basta deixar as portas entreabertas. E aí aparece a autoenganação. Eu não vi nada demais de manhã, então estou seguro. Só que as 10 micro-escolhas que você fez nas primeiras horas, ficar na cama, abrir o feed, levar o celular ao banheiro, checar notificações durante o café, cavaram valetas mentais que apontam para a mesma direção. À tarde, quando vier cansaço, solidão ou estresse, a mente buscará a saída que você treinou ao acordar. Tela, estímulo, alívio rápido. Existe também a rotina tóxica produtiva, abrir e-mails, chats e notícias assim que abre os olhos. Parece adulto, parece responsável, mas tem o mesmo efeito. Ansiedade elevada, atenção fragmentada, foco quebrado. Em vez de começar o dia definindo o que importa, você começa reagindo ao que os outros jogaram no seu colo. E quem reage o dia todo chega à noite drenado. O cenário mais comum para a recaída. O pior componente de todos é a normalização. Você repete tanto esse começo que ele vira o jeito que eu sou. Mas não é. É só o jeito que você treinou. É plástico, é mudável. O que hoje parece inevitável é, na verdade, uma soma de atalhos mal escolhidos. Trocar 1, 2, 3 passos e proteger a primeira hora da manhã muda a história do dia inteiro. Então encare com honestidade. Se a sua manhã começa com tela e pressa, você está entregando o volante do dia antes de ligar o motor. Troque isso por presença e comando e veja como os impulsos perdem território. Se não mudar o início, o fim segue escrito. O poder da disciplina matinal. Disciplina não começa no meio do dia, quando você já está atolado de tarefas e distrações. Ela começa na primeira hora, no jeito como você levanta, no que você decide fazer antes de falar com o mundo. E aqui está a verdade dura. Se você acorda reagindo, já acordou derrotado. Porque cada manhã é como uma bifurcação. De um lado, a estrada do velho eu. Preguiça, celular na mão, dopamina barata. Do outro, a estrada do novo eu. Clareza, pequenos rituais, comando. Só que essa escolha não é óbvia. Ela é silenciosa e por isso a maioria nunca percebe. Pensa em um guerreiro espartano. Ele não esperava a batalha começar para amarrar a sandália ou afiar a lança. Ele fazia isso antes, em silêncio, sem testemunhas. A vitória era forjada em rituais pequenos, repetidos, quase invisíveis. Assim também é com você. A disciplina matinal é o afiar da sua espada. É você dizer sem palavras, hoje quem manda sou eu. E o mais curioso é que o mundo inteiro vai perceber depois. Energia, confiança, foco. Mas só você vai saber que tudo começou naquela primeira decisão, naquele levantar sem negociar, naquele não ao celular. Existe uma ilusão muito comum. Acreditar que disciplina é sobre grandes sacrifícios, que é sobre correr maratonas, estudar horas sem parar, jejuar dias. Não. Disciplina é sobre começar pequeno, mas de forma consistente. É sobre levantar quando o despertador toca. É sobre beber água antes do café. É sobre abrir a janela antes de abrir o WhatsApp. É nesses detalhes que o músculo invisível da disciplina cresce, porque quem não governa o pequeno nunca governará o grande. E veja como isso se conecta ao NoFap. Resistir a um impulso forte à tarde começa na maneira como você conduziu a manhã. Se você treinou sua mente a buscar prazer imediato logo cedo, como esperar que ela resista mais tarde, quando a tentação for ainda maior? Mas se você treinou sua mente com pequenos nãos pela manhã, já chegou fortalecido ao campo de batalha. É como aquecer antes do jogo. Você não entra frio, você entra pronto. A disciplina matinal também cria algo chamado efeito dominó. Uma boa decisão leva a outra. Levantou cedo,
Bebeu água, alongou, abriu a janela, escreveu algo rápido. Em menos de 20 minutos, você já somou vitórias. E a mente aprende. Eu sou o tipo de homem que vence de manhã. Essa identidade vale ouro. Porque no resto do dia, quando o impulso vier, você não se vê mais como escravo, mas como soldado treinado. E soldados treinados não baixam o escudo na primeira flecha. Então entenda, disciplina matinal não é detalhe. É o fronte principal da sua guerra. Quem vence amanhã tem muito mais chance de vencer o dia. Quem perde amanhã já luta cansado. Hoje, quando abrir os olhos, lembre-se disso. Cada decisão pequena é um tijolo. E cada tijolo constrói o muro que protege sua liberdade. Hábito 1. Levantar longe do celular. Vamos ser diretos. O celular é a arma favorita do vício. E se ele dorme no seu travesseiro, você já acorda cercado. Quantas vezes você prometeu, não vou mexer logo cedo, e ainda sonolento, sua mão foi direto na tela. Não é falta de força de vontade, é engenharia. O vício venceu porque você deixou a armadilha a centímetros da sua mão. Agora imagina uma cena diferente. O alarme toca, mas o celular está no outro cômodo. Para desligar, você é obrigado a levantar, andar, acordar o corpo. Só esse movimento já muda tudo. Porque o cérebro, que queria mais alguns minutos de dopamina de tela, recebe outra mensagem. O corpo comanda, não o vício. Parece pequeno, mas é gigantesco. É um ato simbólico de independência, logo na primeira decisão do dia. E aqui entra a parte prática. Coloque o celular para carregar fora do quarto. Pode ser na sala, na cozinha, onde for. Se precisar de alarme, use um relógio simples, sem desculpas. Se acha radical demais, pergunte-se: quantas recaídas nasceram porque você ficou deitado com o celular na mão? Quantas vezes o deslizar do dedo foi o início da queda? Radical é continuar perdendo para o mesmo inimigo todos os dias. Estratégia é mudar o terreno. Quando você levanta sem celular, corta o ciclo automático. Em vez de começar dopaminado, começa presente. O silêncio da manhã vira aliado. Você acorda ouvindo sua própria respiração, o som da rua, o vento entrando pela janela, não notificações. E esse silêncio fortalece. Porque se você não aguenta 5 minutos de silêncio ao acordar, como vai aguentar uma onda de desejo mais tarde? Outra vantagem: quando você não vê mensagens logo cedo, não entra em modo reativo. Não importa se alguém te mandou cobrança, notícia, fofoca. Você começa o dia no seu ritmo, não no dos outros. Isso protege sua mente de começar ansiosa. E ansiedade acumulada é combustível para a recaída. Menos ansiedade cedo, menos gatilho mais tarde. Parece simples, mas levantar longe do celular é uma das mudanças mais poderosas que você pode fazer. Porque simboliza uma coisa maior. Você está tirando o vício do trono. Está dizendo: você não manda mais na minha primeira hora. É disciplina aplicada, direta, sem teoria. E é o tipo de vitória pequena que acumula força para as grandes batalhas. Então hoje mesmo decida. O celular não dorme mais na sua cama. Ele dorme fora. E amanhã cedo, quando levantar e sentir que a mão buscou em vão pelo aparelho, sorria. Porque esse vazio na mão significa liberdade nascendo dentro de você. Hábito 2. Movimento imediato. Seu corpo é como um motor. Se você passa os primeiros minutos da manhã na inércia, esse motor fica engasgando o dia todo. Agora, se você o liga com o movimento, mesmo que simples, ele responde com energia, clareza e foco. E é isso que a maioria não entende. Vencer o vício não é só sobre controlar a mente. É sobre usar o corpo como aliado, porque desejo também é energia acumulada, e energia precisa de canal certo para fluir. Movimento imediato significa levantar e mexer o corpo antes de abrir qualquer tela. Pode ser alongar os braços, girar os ombros, fazer 10 agachamentos, caminhar rápido até a cozinha, beber água em pé. Não importa o quão simples pareça. O que importa é mandar uma mensagem ao cérebro. O dia começou. Porque quando o corpo se ativa, libera hormônios que acordam a mente. Cortisol sobe naturalmente, dopamina começa a ser produzida, serotonina entra em cena.
Você acorda de dentro para fora, e não de fora para dentro com luz artificial. E veja como isso se conecta ao NoFap. Quantas vezes você ficou deitado, imóvel, olhando para a tela e sentiu o impulso crescer? O corpo parado é terreno fértil para o desejo. Já o corpo em movimento é barreira. Porque desejo adora estagnação, adora conforto. Quando você quebra isso logo cedo, já mostra quem manda. Você transforma a energia que seria usada para buscar pornografia em energia para acordar, trabalhar, treinar. É redirecionamento puro. Quer um exemplo simples? Faça o seguinte ritual. Levante, beba um copo grande de água, faça 10 polichinelos, abra a janela e respire fundo 3 vezes. Tudo isso leva menos de 2 minutos, mas o impacto é enorme. Você ativa a circulação, oxigena o cérebro, quebra a preguiça, abre espaço mental e principalmente você cria um padrão. O corpo acorda primeiro, a tela vem depois. Essa inversão é chave para proteger sua manhã. E não precisa ser exercício pesado. O objetivo não é performance, é estado. Pode ser caminhar rápido pela casa, colocar uma música e se mover, alongar as costas. O que importa é não negociar. Levantou, moveu. Se deixar para depois, já perdeu. O desejo entra na brecha. Movimento imediato é disciplina em ação. Outro ponto. Movimento cria sensação de vitória. Você começou o dia agindo. Essa sensação se acumula. Quando mais tarde sentir a tentação, vai lembrar que já venceu na manhã. E a mente adora a coerência. Quem vence cedo tende a manter a sequência. Então faça do movimento imediato seu ritual sagrado. Levante e mexa o corpo antes de tocar em qualquer botão. Porque cada passo, cada alongamento, cada gota de suor logo cedo é como uma muralha levantada contra o vício. Você não está apenas se alongando, está dizendo para si mesmo: hoje, quem controla essa energia sou eu. Hábito 3. Luz natural e respiração. Existe um detalhe simples que pode mudar o rumo do seu dia. Luz natural e respiração consciente logo cedo. Parece bobo, mas não é. O cérebro humano evoluiu durante milhares de anos acordando com a luz do sol, não com telas artificiais. A luz da manhã sinaliza ao corpo que é hora de produzir energia, de regular hormônios, de ajustar o relógio biológico. Quando você ignora isso e fica no escuro olhando para uma tela azul, está enganando seu sistema e abrindo espaço para a apatia, para a preguiça e para o desejo descontrolado. A pornografia adora escuridão, silêncio e isolamento. Agora pensa, qual o oposto disso? Abrir a janela, deixar a luz entrar, respirar fundo. É quase como uma declaração de guerra contra o vício. É você dizendo, hoje eu vou viver, não me esconder. A luz natural ativa a produção de serotonina, que regula humor e foco. Além disso, ajuda na liberação de melatonina à noite, ou seja, melhora o sono. Um bom sono, por sua vez, reduz gatilhos. É uma cadeia positiva que começa com um gesto simples: abrir a janela. E não para por aí. Respiração consciente é outra arma poderosa. A maioria acorda já respirando de forma curta e ansiosa, como se estivesse atrasado antes mesmo de sair da cama. Isso ativa o sistema de estresse e deixa a mente mais vulnerável ao desejo. Mas quando você respira fundo, lento e profundo, ativa o sistema parasimpático, o que traz calma e clareza. É como apertar o botão de reset. E aqui vai um exercício simples. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure o ar por 4. Solte devagar contando até 6. Repita por 2 ou 3 minutos. É simples, mas muda o estado mental de imediato. Agora conecta isso com o NoFap. Quando você respira fundo e se expõe à luz natural, está ensinando ao corpo que prazer e energia vêm de estímulos saudáveis, não artificiais. Está dizendo à sua mente: eu não preciso de dopamina barata logo cedo, tenho energia natural dentro de mim. Esse hábito quebra a lógica de buscar alívio imediato e prepara você para enfrentar os gatilhos ao longo do dia. E olha só que curioso. Muitos homens recaem pela manhã justamente porque acordam ansiosos e presos em escuridão. A mente pede um estímulo rápido,
e a pornografia aparece como opção. Mas se você já começa o dia oxigenando o corpo e recebendo luz, a ansiedade cai, o foco aumenta e a chance de cair diminui. Você não eliminou o desejo, mas mudou o terreno do jogo. Então, meu conselho é claro: faça da luz e da respiração seu primeiro ritual. Antes de falar com qualquer pessoa, antes de abrir qualquer tela, abra a janela, sinta o sol no rosto, respire fundo. 2 ou 3 minutos já bastam. Parece pouco, mas é um muro levantado contra o vício. Porque, no fim das contas, a luta contra a pornografia é também uma luta por luz, contra a escuridão, contra o segredo, contra o isolamento. E cada manhã clara é mais uma vitória sua. Hábito 4. Escrita rápida. A mente humana é barulhenta. Logo cedo, antes mesmo de escovar os dentes, ela já começa a jogar pensamentos, preocupações e desejos aleatórios. Se você não organiza isso, o caos toma conta. É aqui que entra a prática da escrita rápida, ou journaling. Não precisa ser diário longo, não precisa ser poético. Basta 2 ou 3 minutos colocando no papel: o que eu quero para hoje? Quais são meus gatilhos? O que vou evitar? Simples assim, mas o efeito é profundo. Platão, Sêneca, Marco Aurélio, todos usavam a escrita como ferramenta de clareza. Marco Aurélio escrevia suas meditações não para publicar, mas para organizar a própria mente. E você, vivendo no século XXI, tem a mesma necessidade. Porque sem essa clareza, sua mente fica vulnerável. A pornografia se aproveita justamente do caos mental. Quando você não sabe o que quer, qualquer impulso manda. Agora pensa comigo. Quantas recaídas nasceram porque você acordou sem rumo? Sem tarefa clara, sem meta definida, sem compromisso escrito? A mente vazia virou playground para o desejo. É por isso que escrever logo cedo é tão poderoso. Você tira o caos de dentro e coloca no papel. E quando lê, entende. Ok, hoje eu sei para onde vou. Hoje eu sei o que preciso evitar. Isso fortalece sua razão contra o desejo. E não precisa escrever muito. Uma página, algumas frases. Pode ser até uma lista simples. Hoje vou beber 2 litros de água. Treinar às 18 horas. Não vou entrar em tal site. O simples ato de escrever já aumenta em até 40% a chance de você cumprir, segundo estudos de psicologia. Porque a mente entende que existe um contrato, uma intenção real, não só um pensamento solto. E aqui entra o lado estoico. O journaling não é só para planejar, mas para refletir. Você pode escrever: ontem quase recaí, mas resisti. O que me ajudou? O que quase me derrubou? Esse tipo de reflexão cria aprendizado. Cada dia vira lição, e não apenas luta. E quando você olha para trás e vê várias páginas cheias, sente orgulho. Percebe que não está só sobrevivendo, está evoluindo. O journaling matinal também tem outro efeito poderoso: reduz a ansiedade. Quando você escreve seus medos e preocupações, tira eles da mente. É como esvaziar uma mochila pesada. E com a mente mais leve, o desejo perde força. Porque muitas vezes, a recaída não vem só de tesão, mas de ansiedade acumulada. Escrever é aliviar pressão. Então, faça disso um hábito. Ao acordar, pegue papel e caneta. Não aplicativo, não celular. Papel físico. Escreva 3 a 5 linhas. Não importa se sua letra é feia, se não faz sentido. O importante é externalizar. Você vai se surpreender com o poder desse gesto. Porque não é só escrever palavras. É escrever sua disciplina, sua identidade, sua vitória. Hábito 5. Ritual de foco. Depois de acordar com luz, respiração e escrita, vem o último pilar da sua manhã. Um ritual de foco. Pode ser oração, leitura curta, meditação simples ou até um momento de silêncio consciente. O formato não importa tanto. O que importa é criar intencionalidade. Porque sem intenção o dia corre solto, e quando o dia corre solto, o desejo encontra brechas. Pensa no seguinte: quando você começa o dia já reagindo a mensagens, notícias, vídeos, você está entregando o volante da sua mente a forças externas. Mas quando para por 5 minutos para focar, você assume de volta esse volante.
É como alinhar a bússola antes de andar. E esse alinhamento muda tudo. Porque quando os gatilhos aparecerem, sua mente não estará solta. Ela terá direção. Se você é religioso, pode usar esse momento para a oração. Se não for, pode ler um trecho inspirador, pode repetir uma frase de disciplina, pode apenas respirar em silêncio. Não importa o rótulo. O que importa é que esse ritual cria uma âncora. Ele lembra você de que existe um propósito maior que os impulsos. E, acredite, essa lembrança simples pode ser a diferença entre resistir e cair. E veja como isso se conecta ao vício. A pornografia captura justamente mentes sem direção. Homens que acordam sem propósito, que não lembram do porquê. Quando você cria um ritual de foco, você reforça diariamente o motivo pelo qual está nessa guerra. Pode ser algo curto como repetir: eu não sou escravo dos meus desejos, eu sou dono da minha vida. Parece pequeno, mas essa repetição molda a identidade. Além disso, rituais criam consistência. E consistência é o que derrota vícios. Não é a força de vontade de um dia, é a repetição diária. E cada vez que você pratica seu ritual de foco, mesmo cansado, mesmo sem vontade, você fortalece essa consistência. É como treinar o músculo da disciplina com pouco peso, todos os dias. E quando vier o peso grande, a tentação forte, esse músculo já estará pronto. Agora, detalhe importante: mantenha o ritual simples. Não precisa ser meia hora de meditação. 5 minutos bastam. O objetivo não é perfeição, é consistência. Porque quando o hábito é simples, você mantém. E manter é mais importante que impressionar. Quem tenta fazer rituais longos, logo desiste. Quem mantém curtos e firmes, transforma a vida. Então, a partir de amanhã, escolha seu ritual. Pode ser oração, leitura, respiração, silêncio. Mas escolha algo e mantenha, porque no fim, a batalha contra a pornografia não é vencida apenas no momento da tentação. Ela é vencida na preparação. E cada manhã preparada é mais um dia conquistado. Contraste: velho eu versus novo eu. Se você quer realmente entender o poder de uma rotina matinal, faça esse exercício mental agora. Compare duas versões de si mesmo, o velho eu e o novo eu. Parece exagero? Não é. São dois caminhos que começam logo ao abrir os olhos. O velho eu acorda com o celular ao lado da cama. Antes mesmo de se levantar, já desliza o dedo para desbloquear a tela. Instagram, TikTok, YouTube, vídeos curtos, memes, mulheres seminuas aparecendo na tela sem nem você procurar. Seu cérebro ainda está no modo sonolento e já é bombardeado por dopamina artificial. Em menos de 5 minutos, você já está preso em rolagem infinita. A mente fica dispersa, o corpo pesado, e a pornografia passa a ser apenas mais um clique. O velho eu começa o dia alimentando o cavalo do desejo, como diria Platão. Sem perceber, já perdeu a primeira batalha. Agora olha o novo eu. Ele acorda e o celular não está ao alcance. É forçado a levantar. A primeira ação não é deslizar tela, é abrir a janela. O rosto recebe luz, o corpo respira fundo. Depois, em vez de ficar deitado rolando feed, escreve 2 ou 3 linhas num papel. Hoje eu vou resistir. Hoje vou beber água, treinar e focar no trabalho. Essa escrita não é poesia, é contrato. É a mente dizendo ao corpo quem manda. E em seguida, o novo eu faz um pequeno ritual de foco. Pode ser uma oração, pode ser silêncio, pode ser respiração. 5 minutos que alinham a bússola interna. O resultado? Enquanto o velho eu passa a manhã apático, ansioso e vulnerável, o novo eu já está em vantagem. Porque o desejo não encontra terreno fértil numa mente clara. A rotina matinal estruturada é como plantar sementes de disciplina, que ao longo do dia viram árvores de resistência. O velho eu alimenta impulsos. O novo eu alimenta propósito. E o contraste vai além da manhã. O velho eu chega ao trabalho cansado, sem foco, procurando qualquer distração. O novo eu chega energizado, sabendo o que precisa fazer. O velho eu se irrita fácil, procrastina, inventa desculpas. O novo eu encara tarefas com mais clareza,
porque já treinou disciplina nas pequenas coisas. A diferença não é só na cama ou na tela, é em cada detalhe do dia. Agora pensa comigo. Quantas vezes sua recaída aconteceu justamente porque você começou o dia no automático, sem direção? Quantas vezes você caiu porque não tinha uma rotina sólida para proteger sua mente? Essa comparação não é teórica, ela é prática. Amanhã de manhã, quando abrir os olhos, você vai decidir qual versão vai viver: a do velho eu, preso ao celular e ao desejo, ou a do novo eu, guiado por disciplina e foco. O efeito dominó positivo. Uma manhã bem estruturada não é apenas sobre evitar recaídas, é sobre criar um efeito dominó positivo que se espalha pelo dia inteiro. Porque a disciplina é como uma pedra que você joga na água. A onda inicial é pequena, mas ela se expande em círculos cada vez maiores. Pensa assim: quando você começa o dia resistindo à tentação de olhar o celular, já praticou o autocontrole. Esse autocontrole se reflete na próxima escolha. Em vez de pular o café da manhã ou comer qualquer besteira, você escolhe algo melhor. Essa escolha melhora sua energia. Com mais energia, você trabalha melhor. Trabalhando melhor, sente orgulho. Esse orgulho aumenta a confiança. E a confiança reduz a chance de buscar pornografia para compensar. Percebe? É uma cadeia. Uma coisa leva à outra. O contrário também acontece. Se você começa o dia cedendo à tentação, a mente entende: já perdi. Essa derrota inicial vira desculpa para outras derrotas. Procrastinar, comer mal, ficar no sofá. No fim do dia, você está cansado, frustrado e vulnerável. E adivinha? O desejo bate à porta mais forte do que nunca. É o efeito dominó negativo. E tudo começou naquela primeira escolha da manhã. O segredo está em entender que disciplina gera disciplina. Cada vitória, por menor que pareça, envia uma mensagem ao cérebro: eu consigo. E o cérebro adora consistência. Ele se adapta ao que você repete. Se você repete derrotas, ele cria padrões de derrota. Se você repete vitórias, ele cria padrões de vitória. É neurociência básica aplicada na prática. E aqui está a chave. Não subestime as pequenas vitórias matinais. Arrumar a cama, beber água, escrever 2 linhas, respirar fundo. São gestos simples, mas cada um é um tijolo na muralha que protege você ao longo do dia. E essa muralha não se constrói de uma vez. É pedra sobre pedra, vitória sobre vitória. Até que, um dia, você olha para trás e percebe que a muralha está alta demais para o vício escalar. Esse efeito dominó positivo também afeta suas relações. Quando você começa o dia disciplinado, transmite energia diferente. As pessoas percebem sua presença mais firme, seu olhar mais claro, sua postura mais confiante. Isso cria um ciclo social positivo. E um homem que se sente respeitado e valorizado é muito menos propenso a buscar pornografia como válvula de escape. Então grave isso. Vencer amanhã não é só sobre o presente. É sobre programar seu cérebro para vencer o resto do dia. Cada escolha matinal é como derrubar a primeira peça de um dominó. E quando essa peça é vitória, todas as outras caem no mesmo sentido. Agora que você entendeu o poder das manhãs, eu quero te fazer uma pergunta direta. Qual desses hábitos você vai aplicar amanhã cedo? Não adianta assistir esse vídeo e não colocar nada em prática. O conhecimento sem ação é apenas informação. E informação não muda a vida. O que muda é disciplina. Então me responde nos comentários. Você vai começar deixando o celular fora do quarto? Vai escrever 2 linhas no papel antes de abrir qualquer tela? Vai respirar fundo por 2 minutos com a janela aberta? Vai criar um ritual de foco simples? Escolha pelo menos um hábito e declare aqui: não só por mim, mas por você. Quando você escreve publicamente, sua mente entende. Isso é compromisso. Essa pergunta não é só para engajamento, é para você treinar responsabilidade. Porque o vício adora segredo, ele cresce no silêncio. Quando você diz para si mesmo, amanhã eu faço, ninguém cobra. Mas quando você escreve nos comentários, amanhã eu começo com luz e respiração, você transforma a intenção em contrato.
e isso aumenta suas chances de cumprir. E não importa se você escolher apenas um hábito. Não subestime a força de um começo. Um hábito sólido é melhor do que 10 tentativas fracassadas. O importante é começar. O resto você vai ajustando com o tempo. A disciplina é como musculação. Começa leve, depois vai ficando mais pesado. O que não dá é para ficar parado. Então, aqui está meu desafio para você. Amanhã cedo, escolha um hábito deste vídeo e pratique. Depois, volte aqui e escreva como foi. Essa troca cria comunidade, cria força, cria legião. E quando você percebe que não está sozinho, que outros homens estão tentando o mesmo, a jornada fica mais leve. Responde agora. Qual hábito você vai aplicar? Chamado a disciplina diária. Você já percebeu que quase tudo o que falamos até aqui tem um ponto em comum? O inimigo real não é só a pornografia, não é só o celular, as redes sociais ou aquele momento de tédio. O inimigo principal é a falta de disciplina, porque sem disciplina qualquer hábito saudável desmorona. Sem disciplina, qualquer rotina matinal vira apenas uma intenção bonita que nunca sai do papel. E sem disciplina, a sua vitória contra a pornografia fica sempre adiada para amanhã. E aqui está uma verdade dura. Disciplina não nasce do nada, não cai do céu, não surge em um dia de inspiração. Disciplina é forjada, construída, treinada todos os dias. E é por isso que amanhã é tão importante, porque ela é o primeiro campo de batalha. Se você acorda e já perde ali, tudo o que vem depois fica enfraquecido. Mas, se você vence ali, cria um efeito dominó. Você começa o dia em vitória. Pensa comigo. Qual é a diferença entre o homem que levanta e já pega o celular e o homem que levanta, respira fundo, se alonga, toma água e escreve 2 linhas sobre o que vai fazer no dia? É pequena no ato, mas gigante no efeito. O primeiro começa amanhã escravo, sendo puxado por notificações, imagens, distrações. O segundo começa amanhã no comando, dando ordens ao próprio corpo e mente. Quem você acha que vai ter mais chance de resistir quando a tentação aparecer no fim do dia? Disciplina é isso, um conjunto de escolhas pequenas que se acumulam até virar uma muralha. Não é sobre nunca sentir vontade, é sobre não deixar que a vontade decida sozinha. É olhar para si mesmo e dizer: quem manda aqui sou eu. Cada vez que você escolhe cumprir sua rotina matinal, mesmo sem vontade, você está treinando esse músculo invisível. Você está ensinando sua mente que o prazer imediato não governa. E vou ser direto. Se você não consegue disciplinar a sua manhã, dificilmente vai disciplinar o resto da sua vida. Porque é justamente na primeira hora do dia que você está mais vulnerável, mais sujeito a recaídas, mais suscetível ao automático. E se você consegue vencer nesse momento, você prova para si mesmo que pode vencer em qualquer outro. Lembra do que já falamos: prazer barato é fácil. O difícil é levantar e escolher um caminho mais alto. Mas é esse difícil que constrói caráter. É esse difícil que cria confiança real. É esse difícil que separa quem fica preso em ciclos intermináveis de recaída de quem se ergue e se transforma. Por isso, eu quero que você encare suas manhãs como um ritual de disciplina. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser cheio de passos complicados. Precisa ser firme. Precisa ser repetido. Precisa ser sua forma de declarar guerra logo cedo. Porque acredite, se você começa o dia como escravo do celular, não adianta esperar ser livre no resto do dia. Mas se você começa o dia no comando, dificilmente o resto do dia vai te derrubar. A disciplina diária é como uma corrente. Cada elo é pequeno, quase invisível, mas quando você junta dezenas, centenas de elos, ela se torna inquebrável. Cada manhã vencida é um elo. Cada escolha consciente é outro elo. E quando você olha para trás depois de semanas ou meses, percebe que construiu algo sólido, algo que ninguém pode tirar de você. Então aqui vai o chamado. Não espere motivação, não espere vontade, não espere um dia certo para começar. Amanhã cedo, acorde e faça algo diferente. Pode ser beber água antes de encostar no celular.
pode ser alongar, pode ser abrir um caderno e escrever uma frase. Escolha uma ação simples, mas faça. E repita, todos os dias, porque disciplina não nasce de intenções, mas de repetição. E nunca se esqueça, a pornografia não é derrotada só no momento da tentação. Ela é derrotada antes, quando você constrói uma vida tão estruturada, tão intencional, tão disciplinada, que simplesmente não sobra espaço para o vício entrar. É isso que disciplina diária faz. Ela fecha portas, ergue muralhas e protege a sua mente de si mesma. Amanhã decide a guerra. A essa altura você já entendeu. Não existe vitória no NoFap sem vitória na manhã. Porque é na primeira hora do dia que o campo de batalha é definido. É ali, quando o corpo ainda está frágil, a mente lenta e os impulsos prontos para atacar, que o inimigo encontra a maior brecha. E se você perde nessa hora, passa o resto do dia consertando o estrago. Mas se você vence, o dia inteiro se transforma em território conquistado. Pensa em todas as vezes que você recaiu. Quantas delas começaram logo cedo, quando você acordou sem rumo, pegou o celular e deixou a mente vagar? Quantas vezes o deslize não foi à noite, mas no impulso da manhã, quando ainda não havia disciplina no lugar? A verdade é simples. Quem vence amanhã, vence a guerra. Quem deixa amanhã ser sequestrada, entrega o trono ao desejo sem perceber. Mas não precisa ser assim. Cada escolha pequena é uma espada levantada. Cada vez que você deixa o celular fora do quarto, você está construindo muralhas. Cada vez que abre a janela e respira fundo, você está enchendo os pulmões de clareza. Cada vez que escreve 2 linhas antes de abrir uma tela, você está colocando a razão no comando. Esses gestos parecem simples, mas são sementes de liberdade. E quando você repete essas sementes todos os dias, elas crescem em disciplina sólida, capaz de resistir a qualquer tentação. Lembre-se, pornografia não é apenas sobre prazer, é sobre escravidão. E toda escravidão começa no detalhe. O escravo não percebe as correntes até que já esteja preso, mas o homem livre enxerga o perigo e age antes que ele cresça. Amanhã é o detalhe que decide se você será escravo ou livre. Então faça a escolha agora. Amanhã, quando abrir os olhos, não negocie. Levante, respire, escreva, haja, porque se você cede no primeiro minuto, já perdeu terreno. Mas se você vence, o resto do dia é consequência dessa vitória inicial. Grave essa frase dentro de si. Quem vence amanhã, vence o dia. E quem vence o dia, vence a si mesmo. Essa é a chave. Não é teoria, não é poesia. É prática, é disciplina, é a vida real. Agora é com você. Se inscreve no canal para continuar recebendo essas armas, porque essa guerra é diária e você não pode lutar sozinho. E deixa nos comentários uma palavra simples, mas poderosa. Manhã. Esse será o seu compromisso, a sua bandeira fincada no campo de batalha. Hoje você aprendeu que a guerra começa antes do café da manhã. Amanhã você vai provar, com ações, que está disposto a lutar. E cada dia que nascer será mais uma chance de se erguer.